Bom, então voltando aí, pessoal, sobre a agricultura familiar no Brasil, é o que ele pergunta, podemos afirmar que o nosso gabarito vai ser letra C, concentra a maioria do pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais brasileiros. Sim, a gente mostrou inclusive um gráfico na nossa videoaula que dava conta exatamente disso. Como são propriedades familiares pequenas e médias, pouco mecanizadas, elas acabam concentrando a maioria do pessoal ocupado. E também como eu já disse inclusive agora na questão anterior, é a agricultura familiar que produz aquilo que chega efetivamente na mesa do brasileiro. Tá? Bom, vamos para a questão 31, também sobre a agrária, vai dizer o seguinte, ó. A agricultura é hoje o maior negócio do país. Apenas em 2005, a cadeia do agronegócio gerou um PIB, né, um Produto Interno Bruto, de 534 bilhões. A atual expansão da fronteira agrícola e do agronegócio no Brasil deve-se, entre outros fatores, a quê? O gabarito é letra A. Vamos dar uma olhada? Forte vinculação da agricultura à indústria, ampliando a participação de produtos com maior valor agregado no valor das exportações brasileiras, como os complexos de soja e o setor sucro-alcooleiro. Isso é real, a gente está falando aqui, inclusive em questões anteriores do vídeo agora passado, a gente chamou a atenção para isso, para essa forte mecanização. No caso, o setor sucro-alcooleiro que ele coloca aí é a produção do etanol de cana. E no caso do complexo da soja, a soja que é praticamente 70% exportada para a China, mas que pode gerar produtos de alto valor agregado também, né, de maior valor agregado, uma vez que a soja ela é capaz de produzir a proteína da soja e dali você tira a carne, você pode tirar também suco, pode tirar leite, pode tirar o próprio combustível, enfim, é um tipo de cultivo que te dá muitas possibilidades. Bom, olhando aí a questão 23 de 2017 da prova de vocês, com relação às características do processo de industrialização no Brasil, qual é a alternativa correta? O gabarito aí é a letra C. Ó. Na região sul, dois fatores foram muito importantes para a industrialização: a imigração estrangeira e a organização de uma economia voltada para o abastecimento do mercado regional. Reparem que é diferente aí a configuração da imigração na região sul, se a gente for comparar com outras regiões do Brasil, principalmente o Nordeste e o Sudeste. Por quê? No Nordeste e no Sudeste, nós tivemos uma imigração forçada de africanos que vieram para ser escravos. Né? E o que era produzido, seja lá a cana, os metais preciosos, o café, o cacau, tudo isso era com o objetivo de abastecer o mercado externo. Né? Isso era a realidade das regiões Nordeste e Sudeste. Na região Sul, houve uma imigração estrangeira em que as pessoas não chegavam como escravas, chegavam como proprietárias, né? Isso gerou renda, isso distribuiu renda, e aquilo que era produzido tinha mais o objetivo de abastecer o mercado local, o mercado regional. Né? Isso acabou fazendo com que a economia da região sul se tornasse bem dinâmica, e isso favoreceu o processo de industrialização por lá, ao contrário do que vai acontecer no Nordeste, por exemplo. Tudo bem? Bom, voltando aqui, né, continuando, melhor dizendo, né, vamos para a questão 28 de 2008, falando de uma das técnicas de produção em terrenos difíceis. Então ele diz assim, ó, em encostas montanhosas, para a proteção dos solos contra a erosão pluvial, ou seja, a erosão das chuvas, são construídos patamares aplanados em curvas de nível, que possibilitam a retenção de água e sedimentos. Tá? O que são esses chamados patamares aplanados em curvas de nível? São os terraços, né? O nosso gabarito aí vai ser exatamente o terraceamento. Só para lembrar a vocês, a gente nas nossas videoaulas também mostrou fotos exatamente da estratégia do terraço, tá certo? Que se usa muito no Sudeste Asiático para a produção do arroz e que vem sofrendo, inclusive, um processo de mecanização nos últimos anos. É uma técnica bastante interessante, porque você aproveita não só o espaço, como ajuda na contenção da erosão, como a questão aí nos mostra, certo? Vamos para a questão 27 de 2007, que volta à agropecuária brasileira
né? E pergunta o seguinte: sobre a agropecuária brasileira e o seu papel na organização do espaço geográfico nacional nas últimas décadas, é correto afirmar o quê? O gabarito vai ser letra A e ele vai dizer o seguinte, ó: o abastecimento de grãos da população brasileira está se tornando cada vez mais dependente das importações, apesar do aumento da produtividade da lavoura. Pois é, olha só, quando eu falo especificamente de grãos, a gente depende muitas vezes da importação, por quê? Porque os nossos grãos, eles são, a produção de soja e de milho especificamente, ela é muito voltada para o mercado externo, onde paga-se um valor, né, mais alto, onde paga-se um valor melhor para os produtores. Então o cara vai preferir vender para o mercado externo, tá certo? Então quando a gente fala especificamente de grãos, né, é diferente do que acontece com os alimentos tradicionais da agricultura familiar, né, que são frutas, legumes, verduras, né? Quando a gente fala do abastecimento da mesa do brasileiro com os alimentos tradicionais, isso acontece a partir da produção familiar, em pequenas e médias propriedades. Agora, a produção de grãos que acontece em grandes propriedades e o objetivo é sempre, quase sempre o mercado externo, né, acaba fazendo com que o mercado brasileiro se transforme, se torne dependente aí das importações, tá certo? Bom, por último aí uma última questãozinha para a gente finalizar essa revisão. A questão 24 de 2005 vai dizer o seguinte, ó, ela vai juntar, na verdade, a questão da industrialização, tá, com a questão da agricultura. A industrialização da agricultura e a formação do complexo agroindustrial implicaram mudanças no modo predominante de produzir e nas relações sociais de trabalho, certo? E aí o enunciado vai dizer o seguinte, ó, considerando essas mudanças presentes na agricultura brasileira, podemos afirmar que, bom, o gabarito de novo vai ser letra A, o desenvolvimento das técnicas agrícolas estimulou a formação de uma mão de obra especializada, como, por exemplo, o técnico de inseminação e o operador de colheitadeira. Isso é muito real. O operador de colheitadeira são as colheitadeiras lá monitoradas muitas vezes por satélite, né? E que não só o operador de colheitadeira que ele cita aí, mas o técnico de colheitadeira, o técnico de máquina agrícola, né? Que é uma mão de obra muito específica. E também o camarada que vai lá fazer inseminação artificial no gado, para que o gado torne-se mais produtivo, para que ele tenha, para que a reprodução seja mais eficiente, principalmente quando a gente está falando de o gado com objetivo comercial, tá certo? E não só essas profissões que ele colocou aí, não só com essas funções, mas o engenheiro agrônomo, né, o veterinário, o piloto de avião que vai fazer a pulverização da lavoura. Então tem uma série de profissões aí de mão de obra qualificada, diferente, né, da mão de obra do campo, diferente da mão de obra tradicional, melhor dizendo, né, que é tradicionalmente do campo, e que vai cada vez mais estar presente aí no agronegócio brasileiro, principalmente quando a gente fala nesse cenário de complexos agroindustriais, né, que a gente trabalhou aqui, que a gente falou aí em larga escala aí durante a solução desses exercícios. E também durante lá as nossas videoaulas. Tudo bem? Essas grandes propriedades, principalmente voltadas para a produção de grãos e para a produção de gado, né, de carne bovina principalmente, elas estão muito hoje, né, funcionando a partir da ideia, a partir da estratégia do complexo agroindustrial. Tá certo? Tudo bem? Bom, espero que a revisão tenha valido, ok? Qualquer dúvida, né, a gente continua aí atendendo pelos canais. Forte abraço para todo mundo.